Nosso texto base de hoje é 1 Coríntios 12, do 14 ao 25. Nós falamos sobre unidade a semana passada e hoje nós vamos falar então sobre a diversidade do corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Essa explicação de Paulo sobre a igreja, eu acho que é a explicação melhor e mais fácil da gente entender. Porque nós temos um corpo, então nós entendemos muito bem essa linguagem que Paulo usa com relação à igreja. Então nós sabemos que a cabeça da igreja é Cristo, e isso é o consenso. Quem nos conduz, a cabeça é quem conduz o corpo. A cabeça é que sabe a direção que o corpo vai, é a cabeça que comanda todo o corpo. Então, Cristo é a cabeça do corpo, é a cabeça da igreja, e o comando vem dele, e nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por isso que essa afirmação que está em moda hoje, está no alto, né, de que eu sou a igreja, está errada com relação à palavra de Deus. Porque aqui está claro, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, para formar a igreja, eu preciso do corpo. Porque eu, individualmente, sou membro. E a mão, ela não é um corpo, sem o braço, sem as outras partes do corpo. Então, eu não sou a igreja. Quando eu estou em comunhão com os irmãos, junto com os irmãos, então nós formamos o corpo e aí nós formamos a igreja. Individualmente, nós somos membros. E a descrição do corpo é muito boa, porque realmente nossos membros são muito diferentes, né? Nós temos olhos, nós temos a mão, os pés, e sem contar os órgãos internos nossos, né? Cada órgão, ele tem uma função no corpo. Ele não está no corpo de enfeite, né? Ele tem uma função. Até a nossa unha, ela tem uma função no corpo. Ela não é só para enfeitar o corpo. Ou não está ali porque um adorno. Não, ela tem uma função. E assim é a igreja. Cada pessoa na igreja, ela tem uma função, ela tem um porquê de estar na igreja. Ela não está aí só por estar. Ela é parte do corpo, ela precisa funcionar junto com o corpo. Quando um membro está com problema no nosso corpo, o que acontece? Todo o nosso corpo sente. Quando a igreja entende que nós precisamos da unidade, que eu falei sábado passado, nós precisamos dessa unidade.
e entendemos a diversidade da igreja, nós vamos entender que cada membro é importante para o corpo. E quando um membro não está bem, o corpo sofre junto. Essa é a visão de igreja de Jesus, e que deveria ser a nossa visão de igreja, mas está bem deturpada nos dias de hoje. É assim, ó. Se a Magda tem um problema, se a Magda tem alguma coisa, eu sinto a dor da Magda. Eu sinto o sofrimento da Magda, porque ela é parte do corpo. Então, se aquele membro tem um problema, o corpo vai sentir aquele problema. E qual é a saída quando nós encontramos um problema no nosso corpo? Uma dor ou alguma coisa no nosso corpo? Qual que é os caminhos? O caminho é procurar um médico, né? Um especialista que dê o diagnóstico. E aí depois nós vamos fazer um tratamento para resolver aquele problema. Então esse é o caminho da igreja. É quando alguém estiver doente ou com uma dor no meio da igreja, a igreja sinta essa dor e a igreja, então, procure meios de ajudar essa pessoa para que ela, então, sare. Irmãos, vocês estão vendo que a igreja está muito distante do plano dela, deixado por Jesus nos dias de hoje? Nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, eu vejo uma grande estratégia maligna que por N motivos, tem feito as pessoas se tornarem mais egoístas ou mais individualistas. Muitas vezes nós não conhecemos nem nossos vizinhos, porque é cada um na sua casa, nós não temos mais contato. E hoje, né, depois dessa pandemia, tem muita gente que está trabalhando em casa, né, home office, e muitos não vão voltar. Meu sobrinho mesmo trabalhava em Campinas, né, agora trabalha em casa, e onde ele trabalhava já até entregou o local lá, devolveu, porque pagava um aluguel, devolveu, e ele não vai voltar. Então, ele está trabalhando em casa. Então, quer dizer, ele não tem contato nenhum com os colegas de trabalho. Então, as pessoas, elas estão convivendo mais entre os sua família e tal, e às vezes nós nem conhecemos as pessoas que estão do nosso lado. Porque o mundo tem se tornado bem individualista. Mas a igreja, o princípio da igreja é diferente. O princípio da igreja é que nós somos um corpo. E para o corpo funcionar, os membros têm que estar bem. Mas como que eu sei que um membro está com um problema? Quando nós tratamos da igreja, como que eu sei quando o irmão está com um problema? Quando o irmão está com uma necessidade, como que eu sei? Quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa, quando eu posso ir à casa dessa pessoa. E aí eu posso, então, saber. Mas neste mundo de hoje, a igreja também se tornou assim. Primeiro, se formou megas igrejas, né? Com muitas pessoas na igreja. Então, a própria liderança já não tem acesso a todos. Porque é impossível, né? Numa igreja com 1000 membros, o pastor ter acesso aos 1000 membros. É impossível, né, irmãos? Né? Mesmo se ele fosse todo dia na casa de um membro, ele só alcançaria 365. Né? Ele não conseguiria alcançar todos durante um ano. Então, olha a dificuldade. E aí, o que acontece? Quanto maior o local de culto, mais pessoas, essa é a tendência de se formar grupos. E aí, então, você tem afinidade apenas com aqueles que estão ao seu redor.
E isso é um dos problemas da igreja contemporânea. É que se sonhou em mega igrejas. O sonho de hoje é muitos membros. Há uma competição para quem tem o templo maior ou mais bonito e etc. E se perdeu, então, o que Jesus nos ensinou, que foi o contato próximo, junto, saber a necessidade. Jesus, ele vivia no meio das multidões, mas ele trabalhou mesmo com 12 pessoas, que ele discipulou, que ele ensinou, que ele morou, né, junto 24 horas por dia, foi apenas 12, não foi na multidão. Então, Jesus nos mostra que para nós podermos alcançar verdadeiramente o coração das pessoas, nós precisamos das pessoas próximas. Não é na multidão, é na proximidade, é no estar junto. Certa vez eu estava conversando com o pastor Wilson e falando de crescimento da igreja, e o pastor Wilson falou algo que eu concordo com ele. E ele falou assim, olha, quando o pastor não souber o nome dos filhos dos membros, ou o nome dos filhos dos membros, a igreja já cresceu demais. A igreja já está muito grande para aquele pastor. Porque, irmãos, quando a liderança não conhece os seus membros, fica difícil. É por isso que a pregação de hoje é uma pregação mais motivacional, né, de autoajuda, porque é para todos igual, não há individualidade. Só que nisso, muitas vezes não se sabe qual membro que está doente, qual membro que está machucado, qual membro que precisa de ajuda. E eu acho que quando a igreja, ela é numa proporção em que a gente sabe o nome dos irmãos e conhece os irmãos um a um, então nós temos mais facilidade de ser como corpo, como esse texto aqui de Paulo, de conhecer os membros, de ter intimidade com os membros. E é isso, irmãos, a gente precisa... Sabe uma coisa que a modernidade, né, está fazendo no mundo, e a igreja está indo pelo mesmo caminho? A falta de um irmão ir na casa do outro. Vocês notaram que a maioria das pessoas hoje só se relacionam de ir na casa entre família? Até encontra os amigos, mas não é na casa, é numa chácara, é num local de festa, mas não é numa intimidade. É mais afastado, não é junto. E a igreja, ela está indo por esse caminho também, de não ter mais essa intimidade do irmão ir na casa do irmão ir lá conversar com o irmão. E a Bíblia nos ensina, no outro texto, que é para nós, né, andar em comunhão e estar entre nós salmodiando, falando da palavra e tal, mas como que eu vou estar assim se eu não tenho convívio com o irmão? Né? Como que eu vou chegar para o Everton e a Geisa e vamos cantar um hino, e vamos ler um texto, e vamos meditar nesse texto, e o que você acha disso? Se nós não temos contato além daqui da igreja. Porque aqui na igreja é paz do Senhor e tchau, né? Não tem tempo para uma proximidade, para um conhecimento. Então, só que muitas vezes a igreja acha que essa tarefa é só do pastor ou só da liderança. E não é, irmãos. Aqui está falando do corpo. E todos somos membros do mesmo corpo. E todos, então, temos uma função de um cuidar do outro. Essa função é nossa, é de todos. De um cuidar do outro, a ponto de um saber a necessidade do irmão. Às vezes, tem pessoas assim, mas
não vou me aproximar porque eu não posso ajudar. É uma visão errada também. Porque quem disse que você tem que fazer tudo sozinho? Nós somos um corpo. Nós trabalhamos juntos. Ninguém precisa fazer tudo sozinho. Nós temos outras pessoas para pedir ajuda. Então, nós precisamos entender que a igreja é isso. A igreja é um lugar onde um pode contar com o outro. Irmãos, nós olhamos na visão humana e muito do que se tem colocado, que as pessoas só têm necessidade de ou financeira ou de alimentação. Não, irmãos. As pessoas têm outras necessidades. Às vezes a pessoa tem necessidade de uma conversa, de um abraço, de eu estou junto com você, de alguém que ela possa falar e que não vai julgá-la ou condená-la, mas que vai ajudar. Um erro que a Karina falou, que é típico de nós mulheres, não arrumei a casa, não vou receber. Irmãos, nós precisamos entender que se a pessoa me ama, ela vai para me ver, não para ver minha casa. Agora, se a pessoa vai para ver a minha casa, então é porque ela não me ama. Ela tem outros interesses, menos a comunhão comigo. Porque nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa casa é secundária. A pessoa, o irmão que vem na nossa casa, ele precisa vir pelo motivo certo, que é me ver, estar comigo, estar junto, compartilhar e não ficar olhando, né, se a casa está limpa ou suja, porque como a Karina falou, hoje em dia a vida é muito corrida. E nessa correria, nós temos perdido a comunhão entre os irmãos. Nós temos vivido mais isolados. Nós vemos os irmãos muito só na igreja. E na igreja a gente não consegue saber a dificuldade do irmão. A gente não consegue saber a dor do irmão. Porque aqui é oi, paz, tchau, tudo bem. A pessoa que está com problema também, ela não vai compartilhar assim na frente de todo mundo. Às vezes, precisa de uma privacidade. E para isso, irmãos, nós precisamos estar atentos no nosso olhar para os nossos irmãos. Não um olhar de julgar, mas um olhar de cuidado, de se importar, de amar mesmo como Cristo amou. Isso é amor. O amor é de se importar, de saber que aquele irmão não está bem hoje. Porque, às vezes, tem pessoas que elas são transparentes, né? Se ela está triste, todo mundo sabe. Mas tem outras pessoas que elas escondem. Então, muitas pessoas elas estão rindo, tal, mas por dentro estão muito machucadas, né? Estão muito doloridas. São pessoas que às vezes têm dificuldades em expor mesmo os problemas. Elas precisam expor para quem elas têm confiança. E o princípio de Deus para nós, irmãos, é esse aqui, ó, no versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Cuidado uns para com os outros. Irmãos, não precisaria falar, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Um cristão que aceita Jesus na sua vida, que se diz cristão, nós não precisaríamos falar, olha, quando você visitar um irmão, não saia de lá falando coisas que você viu ou ouviu dessa pessoa. Porque o próprio cristão, ele teria que ter o filtro, né? De saber o que ele deve e o que não deve ser falado. Mas, infelizmente, a gente não vê isso. A gente não vê isso. Por quê? Porque muitos que diz que são cristãos são fofoqueiros.
Vão visitar e depois saem falando mal. Irmãos, aí como que a pessoa vai ter confiança em você? Para te contar, para abrir o coração, para expor? Não vai, é impossível. Então isso tem feito com que as pessoas se retraiam. Tem um cântico antigo também, que eu gosto muito dele, que fala assim: a começar em mim, quebra corações. Sabe qual que é o nosso? Eu falo nosso, que é meu, é seu, é nosso mesmo. O maior problema é que nós estamos sempre esperando o outro. Quando o outro fizer, quando o outro agir, quando o outro começar, daí eu começo. Esse é o nosso problema. Porque nós devemos sempre, eu preciso fazer, eu preciso começar, eu que preciso mudar. Então, irmãos, nós precisamos ter esse sentimento de eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso conhecer os meus irmãos. Claro, eu não vou conhecer a igreja de Cristo que está em Santo Antônio de Posse, mas eu preciso conhecer ao menos os que congregam comigo na Igreja Batista Independente. Eu não vou conhecer todo mundo da Quadrangular, eu não vou conhecer todo mundo da Ágape, da Brasil para Cristo, eu não vou conhecer, irmãos. Mas ao menos os meus que estão comigo na mesma igreja, eu preciso conhecer. Eu preciso saber o nome da pessoa. Ter um relacionamento com ela, porque ela faz parte do meu corpo. Ela é um membro do meu corpo. Quem aqui não se conhece? Quem aqui, por um acaso, não conhece seu pé? Vê assim e não sabe que é o seu. Se pôr um monte de pé junto, não vai reconhecer o seu. Quem aqui, irmãos? Nós nos conhecemos, irmãos. Nosso corpo, a gente sabe os defeitos e as qualidades do nosso corpo. E assim com a igreja, nós precisamos conhecer uns aos outros. Nós precisamos ter essa unidade que Jesus sonhou para a sua igreja. Lembra no estudo da semana passada, que é a oração sacerdotal? Para que eles sejam um, como tu és em mim. A oração de Jesus sempre foi para que todos sejam um, que sejam unidos, em união. Mesmo sendo individualmente diferentes, mas quando estão ligados, se completam, porque é assim que os membros do nosso corpo fazem. Cada um tem uma função, mas quando eles estão juntos, eles formam o nosso corpo e um precisa do outro. Irmãos, isso pode se pensar, é uma utopia. Não é, irmãos. É uma utopia se a gente não quiser viver essa unidade. Mas ela é possível de ser vivida, essa unidade. Quando a gente aprender a amar verdadeiramente o nosso irmão, que é um mandamento de Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém se maltrata, só quem se maltrata é porque tem algum distúrbio, não é isso? Pessoas que se cortam ou que se agridem, elas têm algum problema, né? Elas não são normal. Por quê? Essa semana eu fui na manicure e a abençoadinha cutucou demais minha unha do pé. E doeu, hein? E doeu. Mas é só a unha do pé. Mas me incomodou. Machucou, doeu. Então, foi uma coisa mínima, mas me trouxe dor. Então, assim, porque eu sou normal, eu não quero sentir que o meu corpo seja machucado. Quando alguém machuca o seu próprio corpo, é porque eles têm algum problema. Precisa de tratamento, precisa de atenção. Então, irmãos, quando nós entendermos que a igreja é isso, que nós precisamos amar como Cristo amou, o teu próximo como a ti mesmo. Não, eu me amo, eu não quero me machucar, eu preciso me cuidar. Por exemplo, eu gosto de usar salto, então eu uso salto por quê? Porque isso eu gosto, para mim, me traz
um benefício, não é assim? Então, você cuida do seu corpo. Você procura manter ele de um jeito que te agrade, porque você ama a si mesmo. Então, nós precisamos amar nossos irmãos com esse mesmo cuidado, com essa mesma atenção que nós temos para nós mesmos. Então, isso não é uma utopia, isso é o que Jesus nos ensinou. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se preocupe com ele, cuide dele, vê o que você pode ajudar. É como eu falei, nós cristãos jamais deveríamos ter medo de receber o irmão na casa, porque depois ele sair falando do que ele viu na nossa casa. Nós não deveríamos ter esse medo, porque o meu irmão veio porque ele me ama, ele veio me ver, ele quer estar comigo. Deveria ser para nós uma alegria, mas não é assim, porque as pessoas esqueceram qual a finalidade de estar junto com o outro. Há uma competição. Irmãos, eu tenho uma cunhada minha, que o sonho dela é voltar lá para o sul. E eu não sinto saudade do sul. Não sinto saudade nenhuma mesmo de lá. Olha, faz acho que 15 anos que eu não vou para lá. Não fui mais. Desde que meu sogro faleceu, eu nunca mais fui. Eu ia todo ano para ver eles. E depois nunca mais fui. Tenho meus irmãos lá, sinto saudade, mas eu não tenho saudade de morar lá no sul. Porque no sul o povo é preconceituoso, irmãos. Lá no sul há muito preconceito, sim, porque foi alemães, italianos e poloneses que colonizaram lá. As 3 raças que são terríveis de preconceito. São umas racinhas preconceituosas. Meu pai, irmão, vocês conhecem meu pai, né? Brancão de olho azul, mas o sobrenome é Ribeiro. Então, entre os italianos da minha mãe, ele era considerado um negão. Meu pai foi muito discriminado na família da minha mãe. Mas ele é né? Onde que meu pai é um negro, né? Mas o sobrenome dele entende? E vinha a discriminação. Então, lá no sul há muita discriminação racial, e há muita discriminação social também. As pessoas fazem diferença entre o que tem e do que não tem. Eu acho que no estado de São Paulo, claro que não vou dizer que não tem, irmãos, tem, todo lugar tem. Mas é menos, muito menos do que nessas regiões onde tem muitas pessoas de uma etnia só. Aqui já é muito misturado, né? O estado de São Paulo misturou de tudo quanto é canto do Brasil, então não há esse preconceito. Outra coisa que é muito forte lá, e principalmente, eu não sei das outras, vou falar da raça que é minha, de italiano, que é na questão religiosa. É terrível. Quando eles, né, minha avó era católica roxa, irmãos do céu. E aí meu pai converteu. Minha mãe, tinha até meu irmão quando meu pai se converteu, depois aí eu também nasci. Quando nasci, meu pai já tinha se convertido. Mas minha mãe com 7 filhos, aquela escadinha, né? Mas quando meu pai se converteu, a minha avó queria que a minha mãe largasse meu pai, mesmo com aquele monte de filho, aquela renca de filho para cuidar. Ela ajudava minha mãe a cuidar dos filhos para deixar meu pai, porque ele tinha mudado de religião. Aí meu pai mudou, né? Saiu daquele meio ali, que era a parentela da minha mãe, era uma vila só de italianos. O lugar lá era só italiano que morava, tanto que a minha mãe ela tem muita dificuldade em falar português, porque ela sempre falou italiano, até na escola se falava italiano. Então, ela fala muito bem o italiano e mal o português, porque ela só aprendeu o português depois que casou com meu pai, que até então era só italiano. Então, vocês veem o meio que ela vivia, o que o meu pai passou. E quando minha mãe veio para a cidade, ela veio desde que o meu pai deixasse ela continuar na religião dela. Tá? Mas ela chegou, foi num culto, se converteu, nunca foi na igreja católica lá da cidade.
né? Foi depois de anos num casamento. Só que a minha avó era a única avó que nós tínhamos perto, que morava mais perto da gente. Ela não ficava na minha casa até que ela faleceu, irmãos. Ela não dormia na nossa casa. Ela vinha, ela ficava um pouco porque nós éramos cristãos, entende? E um tempo antes de falecer, ela chegou a falar que a minha mãe era a única filha que tinha se perdido, né, na visão dela. Então, para vocês verem o preconceito, né? Como era forte isso, do preconceito. Lá no Sul tem muito isso, do preconceito social. E a igreja ela não pode ter esses preconceitos. A igreja ela tem que ser livre desse preconceito, tanto racial como social. A igreja ela não pode, é inadmissível que a igreja tenha esse tipo de preconceito. E muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas competindo. Se um compra uma TV de 50, outro vai lá e compra, né? Competem entre si, para ver quem pode mais. Isso é um absurdo. E quando isso está dentro da igreja, o que acontece? Aquele irmãozinho que tem mais dificuldade, que não consegue, ele não se achega. Ele não se sente amado pelos outros, ele não se sente aceito e acolhido pela igreja. Porque ele mesmo se sente que não faz parte do corpo. E não é verdade. A igreja é um lugar que as pessoas têm que entrar e ver Jesus. E aonde que elas vão ver Jesus? Em nós. Porque Jesus não se manifesta corporalmente no meio da igreja. Elas vão conhecer Jesus através da nossa vida, do nosso agir, da maneira com que a gente trata as pessoas. O cristão, ele foi chamado para ser diferente. Nós somos chamados para ser sal e luz. Nós somos chamados realmente para impactar o mundo. As pessoas têm que olhar para a igreja e dizer, o que tem lá que é um povo diferente? Lá o povo é feliz, lá o povo se dá bem. E o que tem de diferente lá? Agora, se nós não somos mais uma extensão do mundo. Então, a igreja primitiva, dos primeiros dias, ela amou intensamente. Ela soube o que era amar. Aí ela foi dispersada, perseguida, e ela continuou amando. Mas quando a igreja parou com a questão da perseguição, parece que a igreja foi esfriando, né? E foi deixando de amar, e foi se preocupando, cada um consigo mesmo. E fomos entrando na onda do mundo. Que o mundo, cada um que cuide de si. Essa é a filosofia do mundo, né? Uma questão que eu vou colocar aqui para vocês entenderem por que isso está acontecendo na igreja. Hoje nós estamos debatendo algo que é importantíssimo no corpo de Cristo. A união, estar junto. Quantos estão aqui hoje? Quem está aqui hoje, a maioria que está aqui hoje, são os que vêm na quarta-feira, que estão aqui no culto de oração, que estão aqui no domingo, que estão aqui no sábado. Mas a igreja só tem isso aqui de membro? Não, né, irmãos? Vocês estão vendo a que ponto a igreja chegou no distanciamento? E como é difícil hoje trazer de volta essa união? Domingo, eu fiquei muito feliz domingo, porque a igreja foi em peso lá na chácara. Eu acho que porque fazia tempo que não tinha nada da igreja, o pessoal ficou com vontade e foi. E foi irmãos que não costumam ir. Irmão, nós temos, o ano, em 2020, foi 3 dias de acampamento, mas geralmente é 4 dias de acampamento. Nós fizemos 3, porque realmente mais que 3 nós não estamos aguentando. As mulheradas da cozinha envelheceram. Inclusive eu. Mas é 3 dias de acampamento.
E eu vou falar para você, tem pessoas aqui da igreja que até hoje não foram um dia no acampamento. Não participaram um dia do acampamento. E o acampamento seria o lugar nosso de comunhão, de se conhecer, de estar junto como igreja. Porque o acampamento não é só para jovens. Da nossa igreja nunca foi só para jovens. É acampamento para a igreja. Mas a maioria dos irmãos não vão nos acampamentos. Não vão nem nos cultos no acampamento. Ficam esses 4 dias sem aparecer. Então, vocês estão vendo como é difícil criar e manter a comunhão na igreja? Porque as pessoas tendem a se dispersar muito fácil. Eu vou falar que nós que estamos aqui hoje, conversando sobre isso, nós somos o grupo da igreja que é mais unido. Nós já somos assim. Esse grupo aqui, nós estamos juntos. Tudo que a gente faz, nós estamos. A maioria daqui está. Se a gente faz acampamento, está no acampamento. Se a gente faz numa chácara, está nas chácaras. A maioria de vocês são esses que estão conosco sempre. Mas vocês querem estar junto. Então, a sociedade de hoje criou isso e os cristãos entraram nisso. Por causa dessa coisa que a Karina falou de prosperidade. Estão vindo na igreja com segundas intenções. Não vem na igreja para ser corpo. É esse o problema. Tem 2 problemas. Primeiro, a Bíblia nos ensina uma coisa. Considere o próximo superior a você. Esse é um ensinamento muito bom. Porque se eu considerar o meu irmão superior a mim, eu vou ter respeito por ele. Porque quem a gente considera superior, a gente tem respeito, não é verdade? A gente mede nossas palavras, porque a gente respeita. Então, o que a gente precisa aprender, além de amar? Respeitar a individualidade de cada membro do corpo. Segundo, irmãos, a Bíblia também nos ensina que nós temos que crescer até chegar à estatura do varão perfeito. Isso significa o quê? Que a gente não pode ser criança. Sabe o que significa? A gente não pode ser muito sensível. Qualquer coisinha ofende. Entendeu? Então, entende, irmãos? Tem os 2 lados. Eu não posso ser bruto, né? Xingar e falar o que eu quiser para todo mundo. Eu preciso refrear minha língua. Mas também não posso ser muito sensível, entendeu, irmãos? Do irmão falar alguma coisa, já criar um problema nisso. Nós precisamos ser maduros, nós precisamos, entendeu? Precisamos crescer, irmãos. Uma das coisas que impede a união é isso. Se vai ficar muita gente junto, vai dar briga. O povo vai ter problema, o pastor tem que resolver os problemas durante a semana. A igreja, ela precisa, esse princípio de considerar o outro superior a si mesmo, precisa estar na nossa mente, irmãos. No nosso coração. A ponto de eu ter cuidado com o outro. Putz, se eu vou falar alguma coisa, entendeu? Me conter, porque eu não quero machucar aquela pessoa. Claro que eu também não posso ser muito mimimi. Irmãos, nos acampamentos, geralmente quem fica na cozinha é eu, a Ivete, a Karina, a Vivi. Teve um tempo que a Sol ficou com nós, tal, mas geralmente é esse grupinho. Eu, a Ivete, a Karina e a Vivi. Cada uma de nós tem uma personalidade bem diferente da outra. Nós rimos o acampamento inteirinho. A gente ri o tempo inteiro na cozinha. Tem horas que sobe uma fumacinha. E aquela que está mais nervosa já... E vai dar uma voltinha. Dá uma saidinha por lá, dá uma andadinha. E depois volta. Nós nunca tivemos atrito na cozinha.
de uma xingar a outra, de uma ofender a outra, de uma falar e a outra não gostar e dar um bate-boca. Não teve isso, irmãos. E nós fizemos café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. A cozinha nos consome dos acampamentos. Mas nós estamos ali porque uma respeita a outra. Uma respeita a outra pessoa. E quando a gente fala alguma coisa que ofende, a gente é maduro o suficiente para pedir perdão. Isso deve ser a igreja. Eu tenho que ser maduro o suficiente de, se a Geisa me ofendeu e ela reconheceu que ofendeu e vir me pedir perdão, eu perdoar e acabou. Não é isso que Deus faz com nós? Ele perdoa e esquece. Aí o irmão me ofendeu, ele vem pedir perdão, eu perdoo, mas não esqueço. Esse é um pensamento humano, não é de Deus. O pensamento de Deus é perdoou, acabou. O problema foi resolvido quando o pedido de perdão aconteceu. Então, nós precisamos amadurecer, a igreja precisa amadurecer. A igreja ela não pode ser muito dodói, também não pode ir para outro extremo, de ser muito brusca. Nós precisamos amadurecer. Infelizmente, eu sempre falo para Isaías, eu fico muito triste que nos estudos bíblicos poucas pessoas vêm. Porque é aqui que a igreja cresce, é nos estudos.